Olá, pessoal, Ângelo Primo junto com vocês nessa caminhada aí rumo ao seu cargo lá na Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, né? Guarda Civil Metropolitana, o que você quiser, dentro da polícia aí, vai correr atrás do seu cargo aí que você vai conseguir. Mas, entre o seu cargo, né, e começar a trabalhar, existe um negócio chamado raciocínio lógico, né? A maior parte dos concursos da polícia tem raciocínio lógico aí no caso. E nós, no primeiro dia, já conversamos, né, no nosso primeiro encontro, a estrutura do curso. A primeira parte dele, nós estamos falando na lógica, né, noções de lógica aí no caso, tá certo? E essas noções de lógica são baseadas nas proposições, na lógica das proposições. E essa primeira parte é o quê? É a parte da decoreba. Então, nós começamos lá definindo, depois identificando o que são proposições, depois nós classificamos as proposições, você tem que ser especialista nisso. Depois nós falamos sobre as proposições simples, né, que são os elementos que formam as outras proposições, identificamos, né, as proposições compostas, tá certo? Falamos sobre os conectivos, e aí começamos a entrar no mundo das negações lógicas. É um assunto aí, com certeza, acaba aparecendo nas provas aí. E para cada conectivo, você tem uma regra prática. Porque negação não é duas proposições, uma é a negação da outra, quando as suas tabelas verdades são opostas. Mas isso daí dá muito trabalho. Então, o pessoal criou a álgebra das proposições e criou regras para fazer negação, né, equivalência e assim por diante. Então, o que nós estamos falando desde a última aula lá é sobre a negação. Começamos fazendo a negação do par e ou, chamadas leis de Morgan, que eu criei para você um mnemônico lá do tipo nega-nega, troca-troca. Nega-nega, troca-troca. Não é isso? Então, é uma regra aí no caso, beleza? Mas, como eu falei, para cada conectivo, eu tenho uma regra de negação. Nessa aula, nós vamos para o mundo, né, da negação que está faltando, né? São 5 conectivos, já falamos em 2, faltam 3, lógico. Aí, o que vai acontecer? Nós temos o ou, C e somente C, e o C, então. Né? Então, nós temos um par, ou, C e somente C. Quando eu falo par, significa que a regra é a mesma para eles, tá certo? Que nem o E e o OU, né? No caso lá de junção inclusiva. Eles formam um par que usa a mesma regra. O ou e o C e somente C formam, né? Usam a mesma regra, eles formam um par para negação. E o condicional que trabalha sozinho. Né? Desses grupos aí que nós estamos comentando, lógico, as leis de Morgan para o E e para o O, extremamente importante, e depois o condicional é o que mais aparece, é o que dá mais trabalho, o condicional, você vai ver que é a estrela dos concursos aí. Mas não posso deixar de fora, lógico, o ou e o C, somente C. Então, nós continuamos nessa aula com a negação lógica de proposições compostas aí. E outra coisa, eu falei assim, tem um caminho a seguir. Qual é o assunto? Negação lógica. Parabéns. Né? O que você está negando? Uma proposição, legal. Do tipo o quê? Simples, composta, com um conectivo ou com 2 conectivos, é uma proposição categórica, é uma proposição que mistura os categóricos e os conectivos, tem que ser sistemático. Toda aula eu vou falar a mesma coisa, porque você tem que ser sistemático. Senão você quer sair atropelando, né? Não, depois quando você adquirir a experiência, quando você tiver o conhecimento na sua cabeça, a hora que você bater os olhos, você acelera, né? Aí você começa a usar o tal do macete. O que é macete? É muito conhecimento, isso chama-se macete. Não é toda hora que as regrinhas funcionam. Então, você sabe fazer para regrinha e sabe fazer por regrão. Né? O que aparecer, você vai saber fazer no caso, ok? Então, estamos começando aqui com o nosso tema de hoje, que é negação do bicondicional e da disjunção exclusiva e também da condicional. Legal? E toma aí que vem mais regrinha mnemônica aí do tipo nega, nega, troca, troca. Nega, nega, troca, troca. Tudo bem? Vamos lá. Então, nós estamos falando aí, né, exatamente nessa introdução aí no caso, né, e nós vamos falar sobre esses elementos aí, ok? E com isso daí, no caso, né, como eu falei, você tem que identificar esses elementos que vão aparecer. Que negação eu estou fazendo, professor? Qual é o conectivo? Essa é a primeira parte aí, né, que nós devemos pensar a respeito. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a negação
do bicondicional e da disjunção exclusiva, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho a proposição ou Carlos é alto ou João é rico, beleza? Que tipo de proposição é essa, professor? Nós sabemos, ou, o encrenca, né? Então, quando você fala é encrenca. Então, nós temos aí a chamada disjunção exclusiva. Ou acontece uma coisa ou acontece a outra, lembra? Perfeito. Qual vai ser a negação dele, né, dessa proposição? A negação dela vai ser Carlos é alto, sem somente ser João é rico. Beleza? Então, a negação do ou é essa proposição. Agora, vamos supor que eu quero fazer Marcos compra um carro, sem somente ser Lúcia for viajar. Eu quero fazer a negação desse bicondicional, sem somente ser. É bicondicional porque tem dois C, lembra? Né? E a negação dele é ou Marcos comprará um carro ou Lúcia irá viajar. Perfeito? Então, você tem aí as duas negações. Aí você levanta o braço e fala, professor, mas não entendi nada. É, exatamente, eu estou mostrando que é a negação. Agora eu vou te explicar como chegar nela. Eu quero que você observe para você poder criar as regras aí do caso. Beleza? Então, você viu, a negação de ou Carlos é alto ou João é rico, ficou Carlos é alto, sem somente ser, João é rico. Percebe o que permaneceu e o que mudou? Agora, se Marcos comprará, né, um carro, sem somente ser, Lúcia for viajar. Negação. Ou Marcos comprará um carro, ou Lúcia irá viajar. Percebeu o que aconteceu aí no caso? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece nessa situação. Regra para você lembrar. O que nós fizemos? Nós mantivermos, né, foram mantidas né, as proposições simples. Então, mantém, mamá. E nós trocamos os conectivos. O ou virou sem somente ser e o sem somente ser virou ou. Ou seja, regra para lembrar a negação do ou e do sem somente ser. Mamá, mamá, troca-troca. Mamá, troca-troca. O que é mamá, troca-troca? Mantém as proposições simples, né? E troca o conectivo ou, né? Não vai esquecer, ou, pelo ser somente ser, né? Então é mamá, troca-troca, mamá, troca-troca, né? Então o que acontece? Isso daí é uma regrinha que você vai juntar com o nega-nega, troca-troca, percebe? São regras rápidas. Negação tem 3 regras. E ou e ser somente ser, e também do condicional. Então são 3 regras que eu tenho que lembrar aí no caso. Então vamos lá, vou refazer. Ou o Carlos é alto, né? O João é rico. Usando a nossa regra. O que eu fiz? Mamá. Mantém Carlos é alto, mantém João é rico, né? Mantém e mantém. Mamá, para você lembrar. Troca-troca. Qual que é o par que eu faço troca-troca aí no caso? O ou pelo sem somente ser, né? Então, Carlos é alto, sem somente ser, João é rico. Tudo bem? Então é importante você lembrar as regras. Você viu? É imediato. Aplicou a regra, acabou, né? Essa situação aí. Perfeito? Então vamos lá. A outra, né? Marcos comprará um carro sem somente ser, Lúcia irá viajar. Eu quero fazer a negação dessa proposição, né? Então, o que vai acontecer? Novamente, mamá, troca-troca. Mantenho o Marcos comprará um carro, mantenho a Lúcia irá viajar e vou trocar o sei somente ser pelo ou. Mamá, troca-troca. Mamá, troca-troca, tá? Então, como é que vai ficar? Marcos comprará um carro, né? Ou Marcos comprará, porque é ou, né? Não vai esquecer. Ou Lúcia irá viajar. Tá certo? Se for aqui, ficou feio, hein? É irá viajar, né? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Procura. Professor, eu sou péssimo de memória. Procura gravar. São questões garantidas. São questões garantidas, né? Quando você enxerga isso daí, você resolve rapidamente. Quando você se organiza, né? Você resolve rapidamente. Ah, e tem alguma forma de complicar? Não, complicar é quando ele colocar 2 conectivos, né? Misturar conectivo com proposição categórica. Mas se você tem um domínio individual, você não erra.
Pode acreditar, você não erra, tá certo? Mas assim, é uma questão de sentar e gravar. Como você vai gravar direitos humanos, como você vai gravar atualidades, como você vai gravar direito, como você vai gravar informática. Senta e, né, faz a decoreba da coisa. Essas regrinhas mnemônicas é para te ajudar, é para facilitar a tua vida, né? Eu faria o seguinte, a negação da proposição, põe a regra embaixo e aí vai aplicando passo a passo, até você pegar a experiência. Na hora que você pegar a experiência, você pula essa fase aí, legal? Então, o que eu estou te falando é fazer isso daqui, ó. Né? Tem a afirmação, o Carlos é alto ou o João é rico. Eu quero fazer o quê? A negação dela, né? Regra, mamar, troca-troca. Mamar, troca-troca. Mantém o Carlos, mantém o João e troca ou para ser somente ser. Fala, professor, como é que eu vou lembrar do e e do ou? Ou, fácil, ó. Ou repete. Ou. O ser somente ser repete. Então eu trabalho com aqueles dois que tem repetição. Ou, ser somente ser. Percebe? Se você estiver partindo do ser somente ser, qual é a regra? Mamar, troca-troca. Né? Opa, errei o buraco aqui. Mamar, troca-troca. Mantém essa, mantenho essa e troco o ou, né? O ser somente ser pelo ou. Essa é a ordem. Beleza? Então, isso daí é importante, é imediato. Bateu, valeu. Né? Essa é a ideia. Por exemplo, tá aqui, ó. Trouxe para você uma questão aí de concurso da polícia, né? Para você ver que eles gostam, eles cobram bastante. Ele fala assim, a negação. Né? Então tá aqui. A negação da proposição. Legal. Então, quando você chegou nesse ponto, o que você tem que ver? O que você está negando? Né? O que você está negando aí no caso? Qual é o tipo de proposição? É uma proposição simples? Não, professor. É composta? É, porque tem conectivo. Quantos? 1, 2, 3, um só. Legal. Que conectivo nós temos? O bicondicional. Pronto. Você vai na sua memória e pega lá a regra para negar o bicondicional. Qual que é a regra, professor? É mamar, certo? O quê? Mamar, mantém aqui também. Que mais? Troca. Tudo bem? Essa é a regra que eu vou aplicar, né? Então, eu sugiro você fazer isso daqui. É lógico que eu vou fazer um pouco mais organizado, colocando aqui na nossa tabela. Então, a negação de um bicondicional. Mamar, né? Mamar, troca. O que eu vou fazer? Mantenho o Alfredo, mantenho o doente, está doente, e vou trocar o sei somente sei pelo ou. Qual a minha resposta? Ou o Alfredo vai ao médico, ou está doente. Só isso, professor? Acabou o exercício. Uma linha de enunciado e uma regra prática lá. Mas é lógico, eu preciso ter na minha cabeça essa regra no caso. Legal? Então, a alternativa C é a alternativa correta aí que nós temos para esse elemento. Tranquilo? Então, é importante aí no caso, né, que você tenha essa visão, né, da regra. E mais importante, assim, que você tenha ideia que é decoreba. Eu falei para você no nosso primeiro encontro, mostrei, abri os editais para você ver. Uma parte do edital é decoreba, é a parte da lógica. Parte da lógica. Então, equivalência, negação, tabela verdade, né? As definições, decoreba. Clicou, valeu. A segunda parte do nosso curso aí é outra história. Nós vamos para o mundo da criatividade. Aonde você ganha tempo a criatividade? Aqui. Leu a frase. Ah, professor, eu peguei uma prova que ele intercalava lá negação, associação lógica, equivalência, né, diagrama lógico, tá certo? Tabela verdade, verdades e mentiras. Você tá maluco. O cara vai intercalar? Não dá. Então, você vai fazer uma triagem na sua prova, dá uma lida rapidinha na parte de lógica e vai separando os assuntos. Se tiver tudo que é lógica junto, noções de lógica, né, junto, e a parte de lógica das situações no outro grupo, beleza. Se tiver misturado, nem pense em fazer isso, você perde muito tempo. Né? Então, essa é a parte que vai fazer você ganhar tempo. Essa é a parte que a solução já está pronta. Qual é a solução, professor? É decorar as regras. Beleza? É gravar essas regras aí no caso, né? Para você verificar esses, né? Aplicação imediata. A negação da proposição tal. Tá certo?
Então, isso daí é importante, no caso lá, você está entendendo. Por isso que eu vou sempre repetir, sempre falando para você a situação. Professor, quando é que começa a pegar fogo? Ué, quando ele colocar dois conectivos, quando ele mistura coisas. Mas se você sabe essas regras, você vai saber também. Por quê, professor? Porque quando misturar dois conectivos, um deles é o principal. Né? É tranquilidade, não tem o que inventar. Ok? Ficou claro? Vamos lá, recapitulando. Leis de Morgan, negação do e do ou inclusivo. Certo? Regra. Nega, nega, troca, troca. Nega, nega, troca, troca. Beleza. Negação do ou exclusivo, né, da disjunção exclusiva, e a negação do bicondicional. Qual que é? Mamar, troca, troca. Mamar, troca, troca. Beleza? Então, nós já fizemos 4 negações. 2 pares e 2 pares. E agora? Agora tá faltando o bonitão, né? O cara que a maior chance de aparecer nas provas é ele, né? É o condicional. Você vai ver isso daí, né? É difícil arrumar uma negação, como eu arrumei aí no caso, do ou. E você percebeu que essa negação foi num concurso, né? Voltado o que lá no caso, né? O concurso, vou voltar um pouquinho lá, né? Papiloscopista, concurso da polícia, né? Então, o que acontece? Nessa situação aí, você viu que é raro aparecer, e apareceu no concurso da polícia, então tem que estar muito bem preparado, né? Tem que estar muito bem preparado aí no caso, ok? Então, o que acontece? Como eu falei, né? O bicondicional e a disjunção exclusiva são raros. Agora, quem que é o bonitão da festa, né? O garotão, é o condicional. Esse daqui tem equivalência, tem negação, tem tabela verdade. Esse daqui é o cara que vai te dar trabalho, não como aplicação, né? Mas trabalho porque tem muita coisa para saber a respeito dele, né? E aí, o mesmo esquema. Eu quero fazer a negação, né, da proposição se Carlos é alto, então João é rico. E outra, você viu que as frases são simples, né? Ah, professor, estava esperando umas frases fabulosas. Não, uma outra organizadora gosta de colocar uma frase um pouco mais extensa aí no caso, né? Que é o caso da Quadrix, atualmente, do Sebrasp, CESP, antigamente. No caso, eles gostam, né? Às vezes faz uma frase um pouco mais extensa, mas que não vão fugir, né? Não vai fugir de jeito nenhum dessas regras. Legal? Então, isso é importante, né? No caso, fortalecer. Então, eu quero negar a proposição se Carlos é alto, então João é rico. E a negação dele é Carlos é alto e João não é rico. Legal? Então, negando o condicional, sobrou essa frase aí no carro. Carlos é alto e João não é rico. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Perfeito. A regra prática aqui é ma e né? Ma e né. Você já está acostumado com a minha representação. Ma é de manter, né? Né de negar. Ma e né. Ah, eu já ouvi falar do mané. Eu sei, mas o mané fica errado. Por quê, professor? Porque senão você esquece que tem o E aqui no meio do caminho, né? Ah, mané. Não, é maené. Maené. Mané você vai escrever, vai esquecer o que está aqui no meio, né? Tudo bem? Então é mantém e nega. Eu mantenho o antecedente e nego o consequente. Eu mantenho quem está antes do então e nego quem está depois do então. Agora, cuidado, o então não vai existir mais. Quando você usar o e, o se então, né, vai ser trocado por esse novo, por esse novo conectivo, vamos dizer assim, né? Então, a negação do condicional vai virar o e. Qual o procedimento? Mantém e nega. Ma e né. Mantém e nega. Tá certo? Então, o que vai acontecer aí para essa situação que eu falei, né? Eu fiz a negação e chegou no ma e né. Tá aqui, ó. Né? Então, a regra que você tem para o condicional é ma e né. Negação. Mantém e nega. Né? Então, afirmação. Se Carlos é alto, então João é rico. Perfeito? Se Carlos é alto, então João é rico. Perfeito? Regra para negar, porque nós queremos fazer a negação. Então eu aplico a regra. Isso daqui é que eu estava falando para você. Ó. Ah, professor, pediram para fazer a negação do condicional na prova. Perfeito? Legal.
Escreve embaixo a regrinha até você se acostumar com ela. Então, o que eu escrevi? Antes do então é o má, depois do então, o nega. No lugar do então, o e. Né? Ma e né. Mantém e nega. Mantém e nega. Deu para entender? Aí você vai fazer como eu faço, né? Aí eu tenho um pouquinho mais de experiência, no caso, um pouco mais de velocidade, eu faço de cabeça. Com o tempo você vai fazer. E com o tempo, o que vai acontecer? Conforme você vai resolvendo, você já vai olhando as alternativas. Então você sabe que a negação do condicional vai virar E. Aí você olha as alternativas e fala, opa, só tem um E, acabou. Com o tempo, adquirindo experiência, você adquire o quê? Velocidade e segurança. Não adianta querer inventar regrinha antes que você vai se estrepar. Tá certo ou não? Então, com o tempo, você vai fazer isso. Olha lá. Mantém e nega. Mantém o Carlos. Carlos é alto. Nega o João. João não é rico. E eu vou trocar o então pelo E. Tá certo? Negação. Carlos é alto e João não é rico. Professor, não tem sentido nenhum. Esquece. Faça como minha avó dizia. Beba o leite e não pergunte a cor da vaca. Né? A vaca é malhada, a vaca é branca, a vaca é holandesa, não sei, o leite é branco. Então, na hora da prova, aplica a regra. Perceba, né? Aplique corretamente para ver se está tudo em ordem. Agora, se tem sentido, não tem sentido, eu vou tentar resolver a lógica usando o sentido. Não, às vezes ele deixa, a maior parte das vezes ele não deixa, né? A maior parte das negações, o pessoal nega do jeito que está a frase, faz tudo de qualquer jeito. Não caia nessa, não caia nessa. Aplica a regra, o resultado que deu, você presta atenção e está resolvido. Cuidado com você negócio, eu vou ser intuitivo. Não, não vai, não tem como ser intuitivo. Legal? Tá aqui, ó. Beleza? Só para você ver que aquilo que eu estou te falando, né? Perito da Polícia Civil da Bahia. É perito. Opa, que cargo, né? Perito. Veja bem o exercício, o enunciado dele. Renata disse que a seguinte frase: se Lucas venceu o jogo, então Denis não compareceu. Tudo bem? Se Lucas venceu o jogo, então Denis não compareceu. Lucas, irado, afirmou que a frase dita por Renata não era verdadeira. Né? Então, essa frase, segundo, né, o Lucas falou, é falsa. Né? A Renata colocando veneno, né? Mas você só ganhou para o outro não aparecer, né? Estava jogando veneno lá. Muito bem. Aí ele diz assim, uma frase que, do ponto de vista lógico, é a negação da frase dita por Renata. Então, vamos lá. Ele quer o quê? A negação dessa frase. Se Lucas venceu o jogo, então Denis não compareceu. Né? Tudo bem? Então, o que acontece aí no caso? Né? Ele quer a negação de uma proposição. Aquela frase lá é uma proposição. Então, começa na tua cabeça passar todo aquele filme lá. Né? Professor, o assunto é negação. Parabéns. O que você está negando? Uma proposição. Perfeito. Ela é simples? Não, professor, porque simples, sujeito, verbo, predicado. Acabou. Não. É uma proposição composta? Apareceu um conectivo. Você sabe os 5 conectivos, tem que estar na sua cabeça. Quantos conectivos? 1 ou 2? Não, só tem um. O se, então. Qual é a regra para negar o se, então? Ma e né. Deu para entender o procedimento? Ma e né. Então, quando você faz a negação, você fala assim, pô, professor, eu sei que vai aparecer o conectivo e. Eu sei que vai aparecer o conectivo e. Então, ó, aqui apareceu o. Tá fora. Aqui apareceu e, pode ser. Aqui apareceu e, pode ser. Aqui continuou sendo condicional. Esse é o tipo de negação, eu não gosto de apontar para ela, porque o pessoal acredita que é verdade. É a negação mais fácil, ele nega a primeira parte, Lucas não venceu o jogo, e nega a segunda, Denis compareceu, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não, né? Nós sabemos que a negação do condicional vira e, não é outro condicional, né? E, de novo, apareceu o quê? O ou. Então, nessa brincadeira de especialista, você deu uma olhada e sobraram essas 2 alternativas.
Deu para entender? Então você já eliminou 3 que é baboseira. Os seus concorrentes estão quebrando a cabeça nessas 3 e você já falou, não é nenhuma delas. Você ficou com 2. Tudo bem? Agora, a parte principal, fácil de enxergar, eu já enxerguei, que é o conectivo E. O que eu sugiro? Você colocar embaixo, né, para poder completar agora, a regra correspondente, né? Então, qual é a nossa afirmação lógica? Né? Se Lucas venceu o jogo, então Denis não compareceu. Regra, e, né? O que significa? Mantém e nega. Perfeito? Então vamos manter. Lucas venceu o jogo. Mantém. Lucas venceu o jogo. O E então cai fora, vai virar E. Beleza? E nega. Cuidado com esse tipo de negação. Cuidado, né? Você tem esses problemas aí, sabe, no caso, né? Que a proposição simples já aparece com um não. Quando você negar de novo, esse não desaparece, né? O Lucas venceu o jogo. Não tinha um não. O que você faz? Você põe um não no verbo mais próximo ao sujeito. Agora, Denis não compareceu. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse não. Então, negação de Denis não compareceu. Denis compareceu. Né? Então, Lucas venceu o jogo e Denis compareceu. Perfeito? Essa é a negação lógica aí que nós vamos encontrar na alternativa C. Tudo bem? Então, o que nós temos sobre proposição? Identificar a proposição, classificar a proposição e saber o que não é proposição. Ponto. Segundo, né? Que tipo de proposição tem? Depois da classificação. Dentro, né, dos tipos de proposição, o que é a nossa estrutura lógica? É fazer a negação, determinar a equivalência, que nós vamos falar no futuro, né? Se for proposição composta, no caso, usar a tabela verdade, de um modo geral, saber julgar verdadeiro ou falso uma proposição. Deu para entender? E essa nossa primeira parte, as chamadas noções de lógica, as questões que vão te aparecer na prova, não foge desse pacotão. O que eu tenho que fazer, professor? Treinar para ser eficiente, treinar para ser rápido nessas resoluções. Tá certo? Então, um pouquinho de boa vontade.